Vamos iniciar a aula 8 de matemática, agora essa referente ao roteiro 4. Hoje nós faremos as páginas 47 a 52. Eu dividi essa aula em duas partes para facilitar, a realização delas. E na primeira aula a gente vai fazer a introdução do conteúdo e a sessão de HI. E na segunda parte da aula, nós faremos a sessão lápis na mão. Antes de a gente iniciar o conteúdo, eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem de abertura, que é a imagem da unidade 6, certo? Nós estamos iniciando hoje a unidade que vai falar sobre fração. E essa imagem, ela fala muita coisa. Ela tem aí a imagem de uma banca de melancias, onde vocês estão vendo que tem melancias inteiras, melancias partidas, em alguns pedaços. E a gente vai começar falando sobre isso. Certo? Quantas metades da melancia são necessárias para obtermos uma melancia inteira? Então, podemos afirmar que de 2 metades, certo? Para formar uma inteira. Então, aqui é a demonstração do conteúdo que a gente vai trabalhar, que é fração, certo? Então, vamos conhecer as frações. Essas situações que eu vou apresentar para vocês agora são situações que ocorrem no dia a dia, nas quais a gente utiliza termos das frações sem mesmo perceber. Então vamos lá. Eliseu foi comprar madeira para substituir algumas prateleiras do seu guarda-roupa. E ele disse o seguinte: preciso de 3 pedaços de meio metro desta tábua, por favor. Edith, ela faz pães para vender. E ela disse: para 2 pães pequenos eu uso meio quilo de farinha. Em outra situação, Horácio, que trabalha em uma fábrica de suco de uva, grita: alguém pode trazer mais garrafas de meio litro, por favor? Heloísa, que é secretária em uma clínica médica, fala com a paciente e diz: se a senhora chegar aqui em meia hora, a doutora poderá atendê-la. Então, em todas essas situações, acontecem situações das quais são utilizadas o termo fracionário, tá? Então, o que acontece? Primeiro que a gente vai pensar na seção de HI. Você sabe qual é o comprimento em centímetros das tábuas que o Eliseu precisa? Ele fala lá que ele precisa de 3 pedaços de meio metro. Ele fala de meio metro. Então, quanto é 1 metro inteiro? Se meio é só o que ele precisa. Então, vamos pensar nisso aí, para a gente poder responder essa questão. Se Edith tiver 500 gramas de farinha, quantos pães pequenos poderá fazer? Ela fala que para 2 pães pequenos, ela usa meio quilo de farinha. Então, meio quilo é quanto? Quantas gramas cabem em 1 quilo? Quantos mililitros de suco cabem nas garrafas que Horácio está pedindo? Horácio está pedindo para trazer mais garrafas de meio litro. Então, 1 litro é o todo. E quantos mililitros de suco cabem nas garrafas que Horácio está pedindo? Em quantos minutos a pessoa precisará chegar à clínica para ser atendida pela médica? Nós estamos falando de marcadores de tempo. Então, quantos minutos tem em 1 hora? Quantos minutos cabem em 1 hora? E na metade disso? Então, vamos pensar sobre isso, responder essas questões e depois acompanhar as correções que vai estar disponível no canal. Tá bom? Agora complete as frases. Letra A, 50 centímetros é a metade de... Se estamos falando de centímetros, estamos falando de comprimento. E comprimento, a unidade básica é o metro. Letra B, 500 ml é a metade de... Estamos falando agora de capacidade. Então, se nós estamos falando de capacidade, a unidade de medida base é o litro. Então, 500 ml é a metade de quantos litros? Letra C, 500 gramas é a metade de... Estamos falando de peso agora. Então, a unidade básica de peso é quilogramas. Então, 500 gramas é a metade de quantos quilogramas? E agora, marcadores de tempo, 30 minutos é a metade de quantas horas? Certo? Respondam aí e a gente confere nas correções. Vamos adiante. Podemos representar a metade usando uma fração 1-2. Essa fração nós lemos assim, lemos meio, meia ou metade. E escrevemos: Eliseu quer tábuas de 1/2 metro. Edith faz 2 pães pequenos com 1-2 kg de farinha.
Horácio está pedindo garrafas de 1-2 litros. Heloísa disse a paciente para chegar em 1-2 horas. Ou seja, a leitura real, quando a gente vê esse símbolo, né, esse sinal, essa representação 1-2, como a professora falou, nós lemos: Eliseu quer tábuas de meio metro. Edith faz 2 pães pequenos com meio quilograma de farinha. Horácio está pedindo garrafas de meio litro. Heloísa disse à paciente para chegar em meia hora. Então, essa é a forma correta de fazer a leitura, ok? Vamos seguir. Essa forma de representar quantidades é chamada de forma fracionária ou simplesmente fração. No início deste volume, representamos a Terra repartida em 4 partes iguais para mostrar que no nosso planeta tem muito mais água do que terra. Dissemos que 1/4 do planeta é de terra e que podemos escrever assim: 1-4 do planeta é terra. E para quem não lembra, eu trouxe aqui a imagem para provar que lá na primeira unidade desse volume, do volume 2, nós trouxemos essa informação, que dizemos que 1/4 do planeta é terra e 3/4 são água. Então, aqui tem a representação tanto da quantidade de terra, que é 1/4, quanto da quantidade de água, que são 3/4. Vamos lá. A fração meio quer dizer que repartimos algo em 2 partes iguais e estamos considerando apenas uma delas. Escrevemos 1 acima do traço da fração e 2 abaixo do traço. A fração 1/4 é usada quando repartimos algo em 4 partes iguais e consideramos apenas uma delas. Então, vamos lá, vamos pensar aqui na questão do meio primeiro. Vamos voltar para o exemplo da melancia. Então, essa é a forma de representar essa imagem. 1-2. Estamos considerando uma parte, certo? De um todo, tá bom? E é escrito dessa forma: 1 acima do traço da fração e 2 abaixo do traço. No caso de 1/4, do mesmo jeito, aqui a gente tem uma pizza cortada em 4 partes. Representação 1-4 abaixo do traço que indica a fração. E aqui é a representação da parte. O que a gente pode entender? Que nós temos a representação do todo, que é a quantidade de pedaços de pizza, e nós temos a representação das partes, que é essa parte destacada aqui, ó. Então, eu tenho 1/4 dessa pizza, ok? Então, a forma certa de representar a fração é a parte sobre o todo. Vamos seguir. Dizemos que 1/4 do planeta é terra e 3/4 são água. Sim, essa imagem é familiar, que é aquela que a gente está trabalhando desde a primeira unidade do volume 2. Então, vamos pensar aqui. E se a Terra fossem 2/4? Ele está aqui pensando, ó, o menino está aqui pensando. Se a Terra fosse 2/4 de quantidade de terra e 2/4 da quantidade de água, quanto que seria isso? Vamos entender o quê? Vamos entender que a metade seria terra e a metade seria água. E aqui tem uma continha para que a gente possa pensar como que isso se organizaria em números. Então, 25 mais 25 é 50. Ou seja, cada parte dessa aqui, ó, representa uma quantidade de 25. O todo é 100. Por quê? Porque 25 mais 25 é 50, 50 mais 25 é 75 e 75 mais 25 é 100, contando o todo. Ou seja, 2/4 é igual a meio, ou metade, certo? Aqui tem a representação de algumas frações que vocês poderão usar como base. Então, eu tenho aqui o inteiro, tenho meio, ou metade, tenho 1/3, ou seja, uma parte de 3, tenho 1/4, tenho 1/5, tenho 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Lembrem-se, tá? A parte de baixo representa o todo e a parte de cima representa as partes.
Aula 2, vamos para a seção lápis na mão, que essa nós faremos das páginas 48 a 52. Eu vou explicar todas as atividades, certo? De uma por uma. Vocês farão as atividades e em seguida farão um acompanhamento da correção que vai estar disponível no vídeo do no canal, certo? Lápis na mão, vamos lá. Uma fita de 1 metro de comprimento foi cortada em 4 partes iguais. Aí tem a representação de como foi feito esses cortes. O que vocês farão nessa atividade? Primeiro, vão escrever as medidas em centímetros à esquerda da tesoura em cada corte. Então, à esquerda da tesoura, vocês farão aqui, ó, quais as medidas em centímetros, certo? Que elas estão representando. Qual é a cor da tesoura que está cortando a fita de 1 metro bem no meio? Aqui está bem no meio, a tesoura azul. Aqui a tesoura vermelha está bem no meio. Aqui a tesoura roxa está bem no meio. Então, vocês vão colocar qual é a cor da tesoura que está cortando a fita de 1 metro bem no meio. Letra C. Quantos centímetros há em 1/4 da fita? Vamos lembrar uma coisa? Quantos centímetros tem em 1 metro? Então, se em 1 metro tem 100 centímetros e eu cortei essa fita em 4 partes, cada parte dela terá quantos centímetros? Tá bom? Essa vai ser a representação e a resposta dessa questão da letra C. Quantos cortes foram feitos para repartir a fita em 4 partes iguais? Então, é só contar a quantidade de tesouras, tá vendo? As imagens, os pontilhados, tá bom? Vamos seguir adiante. Uma leiteira fabrica manteiga em embalagens de 3 tamanhos diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, embalagens de 3 tamanhos diferentes. Vocês vão observar as embalagens e copiar as etiquetas corretas em cada uma. Qual será de 1 quilo? Qual será de meio quilo? E qual será de 1/4 do quilo? Então, vocês vão se basear pelo tamanho. A maior, né? A metade e uma parte, sendo que ela tivesse sido dividida em 4 partes, ou seja, 1/4 de quilo. Questão 3. Ontem Ana fez 1 litro de limonada e repartiu igualmente em 2 jarras. Hoje ela fez 1 litro de refresco de maracujá e repartiu igualmente em copos de 250 ml. Complete corretamente estas frases usando as frações. A gente vai reusar a representação, tá? O 1, tracinho, a numeração embaixo, ou 2 ou 4, tá bom? Letra A. Cada uma das jarras tem quantos litros de limonada? A capacidade de cada copo é igual a quantos ml de litro? Então, vocês vão completar conforme as informações que foram dadas no enunciado. Número 4. Leia o rótulo da garrafa de suco concentrado de manga. E aí, depois a gente vai assinalar verdadeiro ou falso. Tá? V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Reescreva as falas tornando-as verdadeiras no espaço a seguir. Então, vocês vão ter um espaço para refazer as frases falsas, transcrever elas em verdadeiras. A garrafa contém 1 litro de suco de manga. Será que isso é verdade? Aí você vai ver aqui na informação, aqui no rótulo. Ó. Aí você vai colocar aqui, verdadeiro, V ou F. 1.500 ml de água é mais do que 1 litro de água? Verdadeiro ou falso? 1.500 ml de água é igual a 1,5 litro de água? Isso é verdadeiro ou é falso? Outra afirmativa, para obter 1.500 ml de água, podemos encher 3 vezes uma jarra de meio litro de água. Isso é verdadeiro ou falso? Seguindo a receita do rótulo, obteremos 3 litros de refresco. E agora, essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Vamos lá. Questão 5. Pense nos valores das cédulas e moedas do nosso dinheiro e escreva 2 frases usando a fração meio e 2 frases usando a fração 1/4. Então, nós temos no nosso sistema monetário, nós temos algumas moedas e temos algumas cédulas. Então, quais delas representam metade de um todo e quais delas representam 1/4 de um todo? Certo? Vocês vão escrever 2 frases. Essa questão ela é pessoal, mas na correção eu vou mostrar algumas alternativas para vocês, ok? Questão 6. Escreva abaixo a fração de cada retângulo que está pintado. Então, aí eu tenho a letra A, B e C.
Essa parte pintada é a parte que vai representar, dentro daquela demonstração de partes e todo, ela vai representar as partes. E o todo é o total de quadradinhos pintados e não pintados. Então, o total de quadradinhos é 8 e o total de quadradinhos pintados são 4, ok? E aí vocês vão completar isso aqui. Você escreveu a mesma fração do retângulo em todos os itens, certo? Será que dá para pintar essa mesma fração de outro modo? Tente representar essa fração na figura esquerda, depois descubra se alguém da turma fez diferente de você e copie na figura direita. Então, nessa questão, na letra D, você só vai completar um quadradinho, um grupinho desse aqui, ó, tá bom? Só esse aqui. Esse aqui você vai consultar nas tutorias, a gente pode fazer isso com vocês, e aí vocês vão consultar para ver se algum dos colegas fizeram de forma diferente, e aí vocês vão copiar dele uma forma diferente de fazer a mesma representação, certo? Vamos seguir adiante. Pinte um quarto de cada uma das figuras. Nós temos aqui 4 figuras diferentes, tá? Representada por 4 partes, das quais você vai ter que destacar uma só em cada uma delas, pintada a cor que você escolher. Flávia comprou uma barra de chocolate e vai comer um quarto dela em cada dia. Quantos dias ela vai levar para comer a barra toda? Então, o que você vai precisar pensar aqui? Olha, um quarto, qual é a parte? 1, qual é o todo? 4. Então, se ela tem 4 partes, 4 pedaços, quanto que ela vai comer em cada dia, tá? Ela está dizendo que ela vai comer um quarto em cada dia. Então, quantos dias isso vai demorar para que ela termine de comer a barra inteira? Próxima questão, leia os quadrinhos. Tereza, dê a metade para o José. A mãe ordenou. E daí ela ficou com muita dúvida. Nossa, a metade, como é que ela vai dividir a barra? Ela olhou e viu que a barra, olha, tem 10 pedaços, certo? Só que ela pegou e fez, ó, quebrou ao meio. Na cabeça dela, ela quebrou ao meio, né? E aí ela deu, satisfeita, para o José a quantidade que a mãe ordenou. Então, marque a afirmativa correta. Tereza deu metade da barra para o José? Tereza ficou com mais da metade da barra? Ou Tereza deu mais da metade para o José? Então, você vai precisar contar a quantidade de quadradinhos que tem cada barra para saber se ela deu a quantidade certa ou não, certo? Vamos seguir. Questão 10. Como será que fica a fração se a gente repartir algo em 3 partes iguais e considerar uma delas? Então, se a gente pegar uma parte, pegarmos uma figura e dividirmos em 3 partes iguais, a imagem vai ficar parecida com essa, certo? 3 partes iguais. Só que aqui está pedindo para que a gente destaque uma delas. Essa representação, ela é o de 1/3, tá? 1/3, nós lemos 1/3. E se repartirmos em 5 partes iguais e considerarmos uma delas? Então, a mesma coisa. Olha, eu tenho aqui a imagem, 5 partes, estou considerando somente essa parte azul. Essa é chamada de 1/5, tá? Então, 1/5, a leitura dessa fração é 1/5. Então, a questão pede para que depois de conversar com os colegas e com o professor, escreva as conclusões da turma. O que a gente pode concluir juntos é que quando repartimos algo em 3 partes e consideramos uma parte, nós temos a fração 1/3. E quando a gente reparte algo em 5 partes e consideramos uma parte, nós temos 1/5, certo? Leia o texto a seguir e verifique se a conclusão da sua turma combina com ele. Então, a conclusão que nós chegamos é a conclusão bem parecida, exatamente escrita de outra forma. Quando repartimos algo em 3 partes iguais e consideramos uma delas, escrevemos 1/3 e lemos 1/3. Do mesmo modo, se a divisão for em 5 partes iguais, escrevemos 1/5 e lemos 1/5. Nós precisamos lembrar de 2 situações que são colocadas quando a gente fala sobre fração. Nós temos o todo discreto,
que é quando a gente conta quantidades, quando a gente consegue contar, por exemplo, a quantidade de laranjas dentro de um cesto, quando nós conseguimos contar a quantidade de alunos de uma turma, de uma sala de aula, quando nós conseguimos contar a quantidade de botões dentro de um pacote de botões, de uma caixinha de botões, certo? Nós temos o todo discreto e nós temos também o todo contínuo, tá? Essa descrição são de grandezas, tá? De quantidade. Então, quando o todo contínuo é quando a gente está medindo, por exemplo, um barbante, quando nós estamos, de repente, analisando e observando a área de alguma figura, quando nós estamos medindo a capacidade de água ou de algum líquido que cabe dentro de uma garrafa. Então, nós temos o todo discreto e temos o todo contínuo. E só para lembrar, o todo discreto é tudo aquilo que pode ser contado e o todo contínuo é aquilo que pode ser medido, certo? Vamos lá para a questão 11. Em cada item, pinte a fração indicada. Na letra A está pedindo para pintar 1/5, ou seja, se aqui em cima representa a parte e aqui o todo, eu tenho uma imagem que está dividida em 5 partes, das quais eu vou precisar pintar somente uma. Letra B, mesma coisa. Se eu tenho metade aqui, ó, metade ou meio, eu tenho 4 imagens e eu vou pintar metade, eu vou pintar quantos de 4? Aqui, 1/3, eu tenho 3 e eu preciso pintar somente 1. Letra D, tem uma imagem com 3 triângulos e só vou pintar uma. A mesma coisa sucessivamente na letra E, na letra F, na letra G e também na letra H. Essa atividade é bem tranquilinha, certo? De qualquer forma, a gente vai fazer junto depois nas correções. Se uma hora tem 60 minutos, quantos minutos há em meia hora? Então, pensem bem, 60 minutos, meia hora. Quantos minutos há em 1/3 de hora? 1/3 de hora. Se eu dividir isso aqui, ó, em 3 partes, quantos minutos terá? 1/4 de hora. Se eu dividir aqui, ó, em 4 partes, quanto será 1/4 de hora? E 1/5 de hora? Mesma coisa, 60 minutos, que equivale a 1 hora. Como é que eu farei para descobrir quanto é que é 1/5 de hora? Utilizem o espaço para fazer os cálculos, tá bom? Se for preciso analisar pelo relógio, certo? E aí vocês vão completar isso aqui e depois fazer o acompanhamento na correção. Questão 3. Se repartirmos 1 litro de água em copos de 200 ml, quantos copos usaremos? Então, 1 litro de água, ele contém 1000 ml. Então, se eu pegar e encher copos com essa água, copos de 200 ml, quantos copos eu usarei? Então, que fração do litro cada copo representa? Então, você vai continuar realizando a atividade, contar, preencher essa questão e depois conferir nas correções. Questão 14. Bruna trabalha em uma confeitaria. Hoje ela fez um bolo de laranja e marcou na cobertura onde devem ser cortados os pedaços todos iguais. Um dos pedaços já está sendo servido. Que fração do bolo está sendo servida? Então, em quantas partes ela partiu esse bolo? Quantas partes? Aí, o que você vai fazer na representação? Lembrar que na parte de baixo nós colocamos o todo, quantidade, e em cima a parte que está sendo retirada, tá bom? Bem, a gente fica por aqui nessa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o conteúdo. Se não tiverem, anotem as dúvidas de vocês, tirem, aproveitem as tutorias, mandem por e-mail as dúvidas e aí a gente se vê na próxima aula. Hoje é quarta-feira, nós estamos tendo a última aula da semana, por quê? Que amanhã é feriado. Então, como amanhã é feriado, eu deixo para vocês, junto com as outras professoras, que vocês aproveitem bem esse feriadão para colocar tarefas em dia, para descansar, para aproveitar bem a família, tá bom? Então, um bom feriado para todos e até semana que vem. Tchau, tchau!